Acho que estamos ao vivo, exatamente às 8 horas. Legal, estamos ao vivo, né? Parece que tá tudo certinho, muito bem. Vamos começar essa live hoje falando sobre família e educação, né? O pessoal vai chegando aí, vai chamando outras pessoas para a gente conversar um pouco sobre esse tema que tem sido super importante, principalmente nós falando aí nesse período de pandemia, né? A importância da família na educação dos seus filhos, né? Vai chegando aí. Ah, Fernando, Fê, oi, tudo bem? O pessoal tá chegando aí já para a gente começar. Assim que o pessoal vai chegando, quero agradecer as pessoas, né, que estão vendo alguns vídeos meus lá no YouTube já, falando sobre todos esses conteúdos voltados para a educação e de uma forma geral, né? Tá lá, então o canal chama-se profa.Juliana Lima. Tem várias professoras Julianas Lima lá no YouTube, mas a minha fotinho tá bem, logo acho que a segunda ou terceira quando você coloca lá, então fica fácil de me encontrar, né? Se inscreve lá no canal do YouTube, né? Faz comentários, tem alguns vídeos lá já postados para você falando sobre educação. E aí educação em geral, né? Educação aí ampliando, né? Educação em casa, aprendizagem em casa, o ambiente escolar, a neurociência, língua inglesa, língua portuguesa, né? Vamos ter outros vídeos com outras pessoas, outros profissionais lá também. Então é bem interessante, tá? Segue lá no YouTube, né? Se inscreve lá no canal, compartilha com as pessoas. Tem um vídeo que é um dos que eu mais gosto, sobre literacia familiar. Eu quero comentar um pouquinho hoje sobre isso aqui também, nessa live, mas que você possa ver exatamente como funciona a literacia familiar, como você pode praticar ela em casa e ajudar os seus filhos aí nessa questão da educação, tá? Oi, Vitor! Isso mesmo, o pessoal tá chegando aí. Tô feliz, muito bom. Quero também falar que eu vou estar em outros canais, né, aqui do Instagram também e do YouTube fazendo entrevista com outros profissionais. Quero mandar um abraço para a professora Thalita um beijo, estarei semana que vem aí no canal dela. Depois eu ponho um post aqui para vocês acompanharem também, falando sobre educação em casa, educação escolar, tudo direitinho. Então depois eu passo para vocês aí. E agradecer a alguns profissionais que eu já estou chamando para fazer lives aqui também e também alguns vídeos para o canal do YouTube de grandes profissionais da área da educação aí, contando um pouco sobre a sua experiência, né, contando como tem sido a sala de aula, como tem sido também educar, né, porque alguns desses profissionais também são pais, são mães, né, são responsáveis e vão falar um pouquinho para a gente como é a educação. Tá? Então fica ligado aqui que no Instagram vai ter bastante novidade e também lá no YouTube também, tá? Também logo o site também da professora Juliana, que sou eu, vai estar prontinho. Espero poder também compartilhar com vocês algumas ideias, né? Lá vai ter um blog, então vão ter alguns textos também para dividir com vocês as experiências que eu tenho em sala de aula e como que eu posso ajudar as mães, os responsáveis, os pais, né, a educarem melhor os seus filhos e terem bons resultados em casa e na vida escolar, mas acima de tudo no caráter, né, ajudar a formar essas pessoas, né, a formar pessoas de bem, né, então o canal lá também, o site vai estar pronto e aí eu vou passando para vocês, tanto lá no YouTube, no Facebook, tá bom? Oi, Thiago! Oi, Pepe! Que lindo! Diretamente dos Estados Unidos, hein? Thank you so much. Kisses for you. Ai, que lindo! Amei. Thiago também tá aí, Vitor. Brigadão, Vi. Vamos comentar, vamos conversar, vamos já começar aqui falando alguns assuntos que são super importantes sobre educação. E aí a pessoa vai chegando e a gente vai conversando a respeito.
Eu tenho colocado... Brigadão, Vitor. Eu agradeço muito. Ah, Kátia. Oh, pai, obrigada. Kátia, um beijo, viu? Beijo, beijo. Beijo. Kisses, people. See you. Eu fiz uma pergunta esses dias no Facebook e também no meu status do WhatsApp, né? E a pergunta, eu coloquei pergunta para os fortes, né? E a pergunta é: quem educa seus filhos, né? Quem está educando seus filhos hoje? E aí muitos pais podem olhar para mim e falar assim: ué, sou eu que educo meu filho, né? Sou eu mesmo. Oi, Fá. Ai, que lindo, Fá. Um beijo. Prazer ter você aqui. E a pergunta é: quem educa? Quem anda educando os seus filhos? E aí fica muito redundante, porque eu educo meu filho. Isso é óbvio. Que pergunta mais bobinha que ela está fazendo, né? E na verdade, isso não é uma realidade que tem acontecido, né? Não é isso que tem acontecido. Os pais não têm educado seus filhos. E aí, por vários motivos que a gente pode aqui comentar, né? Mas não são os pais. Quem está educando hoje os nossos filhos é a escola. E eu tenho batido muito nessa tecla, tanto nos vídeos quanto em alguns posts, que a responsabilidade da educação não é da escola. A responsabilidade é do pai ou da mãe ou do casal, né? Ou se os seus pais são separados, ou se ela é mãe solteira, ou se ele é pai solteiro. É essa realidade, né? Ou se são casais do mesmo sexo, isso não interessa. O que interessa é que a responsabilidade da educação tem que vir de quem é responsável pelaquela criança, tá? Então, não adianta jogar essa responsabilidade para a escola. Então, eu vejo muitos pais preocupados com o tempo que a criança vai ficar, né? O pai ou a mãe, né, vamos dizer assim, os pais de uma forma geral, ficam preocupados. Ah, mas essa criança vai estar das 8 às 5 da tarde, é o horário que eu preciso para eu trabalhar. Mas não estão preocupados com o que essas crianças estão aprendendo na escola, de que forma, se elas estão tendo um grande rendimento, se ela está tendo algum problema de aprendizagem ou de convívio com as outras crianças. Os pais só têm se preocupado com o tempo que ela fica para que eles fiquem fora e que eles possam trabalhar. E isso é um grande erro, né? Então, os pais não têm educado, né? E isso eu falo como experiência própria, né? Eu trabalho há muitos anos na área da educação, quem me conhece sabe, né? Esse ano, o ano passado, em agosto, fez 23 anos. Eu já dei aula para todas as idades, desde 3 anos até a terceira idade, mas o meu foco principal sempre foi adolescentes, né? Comecei a trabalhar em 2012 com... Oi, Lala, oi, Isa, beijo para vocês, viu? Comecei a trabalhar em 2012 com Educação e Ensino Fundamental 2 e é um choque. É um choque ver que nós estamos deixando os nossos filhos por responsabilidade do outro, né? O Fá tá deixando uma pergunta aqui, Fá, eu quero sim responder essa pergunta porque tá aqui. E uma ótima pergunta, tá, Fábio? Um beijo, viu? Eu vou responder tua pergunta sobre conteúdo, tá? Então, assim, nós temos que, como pais, tomar isso para nós, né? Então, valorizar os nossos filhos, ajudar os nossos filhos, saber quem são os nossos filhos, é uma responsabilidade nossa, né? Eu sei que nós precisamos ir para o mercado de trabalho, graças a Deus a mulher também foi para o mercado, isso é ótimo. Eu não estou aqui para fazer se tem que ir para o mercado ou não tem. Eu só sei que nós, como pais, eu não sou mãe, eu não sei ainda o que é isso, mas eu vejo o reflexo, e isso é uma pergunta que eu faço a mim mesma quando eu tiver um filho ou minha filha, como vai ser a educação deles, né? De que forma eu vou ajudar a professora e a escola para que ele seja não só uma formação acadêmica, escolar, mas uma formação de caráter,
né? E nós não podemos deixar isso na mão da escola. Nós temos que tomar essa responsabilidade para nós e ajudar essas crianças a serem crianças melhores, tá? Então, isso é um dos pontos. Então, eu quero que você, que é pai, mãe responsável, se pergunte quem está educando o meu filho, né? Sou eu? Eu tomo isso como responsabilidade? Eu faço isso da melhor forma? Mesmo ficando muito tempo fora por conta do trabalho, eu ainda tenho força para ajudar na educação e estar junto e me preocupando com isso? Porque isso vai fazer a diferença lá na frente, né? Isso vai fazer é aquela história do legado, né? Muitos coaches ficam falando qual é o legado. Isso é um dos nossos legados. É transformar esses nossos filhos em pessoas ainda melhores, né? Que eles sejam melhores que nós, né? E aí eu postei esses dias, a família é a base, a escola é complemento. A escola tem que ser um complemento, ela não pode ser a base de caráter, de educação, né? Isso é o meu ponto de vista e quem, né, quiser também comentar, fique à vontade. Eu acho que, mas é o que eu tenho visto dentro da sala de aula, né? Crianças carentes de pais, de mães e de responsáveis, né? Crianças que muitas vezes compartilham coisas conosco que não compartilham com os pais em casa, né? E muitas vezes perguntas tão banais, gente, que dia sua mãe faz aniversário? Eu não sei. E eu entro em choque. Como professora eu entro em choque. Quantos anos tem o seu irmão? Ah, não sei, acho que ele tem 14, 15, 13, não, acho que é 14. Pronto, não sei. Oi? Como que você não sabe? Você convive com aquela pessoa dentro do mesmo teto, você não sabe o aniversário da sua mãe, você não sabe quantos anos tem o seu irmão, por exemplo, né? Ah, onde que sua mãe trabalha? Ou de repente, o que que seu pai faz? Ai, eu não sei, ele trabalha lá com um negócio lá numa indústria lá, ou ele trabalha no comércio lá, mas eu não sei exatamente o que ele faz, não. Oi? Você não sabe? Como assim? Então, assim, são tipos de coisas que me chocam como professora, né? E quem é pai, quem é mãe, me desculpe se eu estou falando alguma coisa assim, porque eu não tenho a vivência, né? Mas são coisas que eu sabia quando eu era pequena. Eu sabia quando a minha mãe fazia aniversário. Eu não tenho irmãos, mas eu sabia quantos anos a minha mãe tinha, a idade do meu pai, os meus pais são separados, eu sabia quando meu pai fazia aniversário, mesmo sendo separados. Então são coisas, mas isso não é um valor. Não, mas isso integra, né? Porque você sabendo o aniversário da sua mãe, você vai comprar um presente, você vai dar parabéns no dia, você vai trocar um amor com ela, um abraço, um beijo, né? uma situação. Então são coisas que precisa voltar. Precisa. A família, ela precisa fazer o papel de família. Eu sei que no Brasil é super difícil algumas situações, eu entendo, né? Nossa, tem várias aqui. Tem vários comentários, tô amando, viu? Pera lá, gente, que eu vou lendo tudo aqui. Ah, o Pepe fez aqui. I did work in Brazil as a teacher and I found education pure. I found that the focus was... Sometimes were completely out. Completamente, o Pipe. Completamente, Fê. São ausentes, né? Nós que trabalhamos na escola, eu também quero até falar aqui num dos tópicos que eu coloquei, pessoas super ausentes. E nós temos que ser participativos, né? Dei aula durante muito tempo em trabalho voluntário, uma comunidade realidade é exatamente essa, chega a assustar. Obrigada, Vitor. Exatamente, chega a assustar. Você leva por dentro um choque, mas você não pode também expor muito para a criança, né, ou para o adolescente, porque você não pode piorar a situação, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria conversar a princípio com vocês. E eu acho que para melhorar, eu coloquei aqui 12 dicas para os pais, né? Olha, a Lala, ai, minha aluna linda, Lala, trabalha em educação infantil e os pais não estão sabendo lidar com essa geração alfa. Muito bom, ótimo, Larissa. Vamos combinar também da gente fazer
uma live lá, vou até anotar aqui lá, tô amando você aqui, porque aí a gente pode conversar. Educação infantil é essa, eu também quero fazer uma live falando de educação infantil, porque eu tenho estudado sobre educação infantil, e a gente pode conversar a respeito, tá lá? Um beijo, muito bom, vamos tentar ver isso aí. Algumas dicas. Dicas de observação. Então, a primeira que eu tenho é tratar com amor e carinho, né? Então, esse amor e carinho é carinho, atenção, não se tem, né? Antigamente, eu lembro, quando eu era pequena, né, quem é da minha geração aqui, que tá aqui, pode ver, a mãe chegava, né, e dava um beijo na testa, pegava na mão na escola para ir buscar e falava, e aí, tudo bem? Como é que foi? O que a professora disse? O que você fez? O que você respondeu? O que você aprendeu? Hoje, não vejo nada. Não vejo nada. Nada. Então, assim, é muito complicado. Precisa ter esse amor, precisa ter esse vínculo. Eu acho que essa é a primeira e a principal. Se você tiver um vínculo com o filho, as demais coisas estarão aqui só sendo um complemento, né? A segunda é conversar com o filho, né, sobre o que aconteceu na escola ou sobre o que está acontecendo na vida dele, de uma forma geral, né? Para você saber quem é o seu filho. Porque muitos pais só conheceram seus filhos e seus filhos só conheceram os pais agora na pandemia, a qual eles tiveram que ficar com os filhos em casa. Muitos, eu entendo perfeitamente, sem saber exatamente o que fazer, porque não estavam acostumados, nem o pai nem o filho, mas só conheceram seus filhos nesse período em que estiveram juntos. Os gostos, a forma como ele como ele reage a algumas situações, né? Então é bem complicado quando você não conversa no dia a dia. Aí chega uma situação dessa, como foi o da pandemia, qual nós tivemos que ficar muito tempo com os nossos filhos em casa e a gente levar vários choques de cultura dentro da própria casa, porque não conhecia quem morava dentro dela, né? Valorizar, essa é a terceira dica, valorizar o que seu filho tem a dizer. Se ele tem algo a dizer, espera, ouve, né? As crianças principalmente, né? Apesar de estarem muitas vezes no mundo imaginário, que faz parte, né? Mas muitos adolescentes às vezes querem falar alguma coisa, né? E não se tem abertura para falar, ou não se respeita aquilo que ele tem para falar, porque muitas vezes o que ele fala não é correto, né? A realidade não condiz com a realidade mesmo dos fatos da vida adulta. Mas é através dessas falas é que a gente consegue mostrar a realidade para ele, ou tentar mostrar, né? Através dessas conversas que a gente consegue. Não estou falando que tem que ficar passando a mão, ai, fala meu filhinho, oi, não é isso. Mas é ser também um pouco mais racional e ouvir e falar, olha, a realidade não é essa, a realidade é assim que funciona, é assada. Estou te passando porque amanhã você vai ser adulto e aí você vai conseguir ver dessa forma que eu estou vendo. Mas conversar, né? E isso ajuda muito, abre o leque, abre os horizontes, né? Em relação à educação em si, a educação escolar é ler em voz alta, então ler muitas coisas, jornal, revista, né? Contar histórias é a quinta, e aí entra nesse ler, né? Eu vejo muitos pais que têm filhos pequenos e nunca leram uma história para ele, e eles amam histórias, né? Crianças até por volta dos 7, 8 anos gostam de ouvir histórias, né? Lógico, você vai aumentando o nível da história à medida que ele vai crescendo, ela crescendo, mas eles amam antes de dormir, né? Ou às vezes no momento de recreação mesmo, é a hora da leitura, porque muitas vezes essa criança só vai ter aula da leitura na escola, mas ela pode ter em casa também, né? Um gibi, uma revistinha, né? Existem várias sebos aqui em São Paulo que vendem livros bem acessíveis para as crianças e os pais podem ler. Então, vale muito a pena fazer esse momento da leitura. Deixar o imaginário da criança tá vivo, né? Deixar ela criar as imagens dela é importante, isso cria vínculo, né? E esse vínculo é que vai fazer a diferença, como eu estou falando, lá na frente.
Dê livros de presente. Pode dar um outro presentinho também, mas dá um livro de presente, né? E até se a criança estiver acostumada com isso, ela vai gostar do presente. Ela vai gostar de ter um livro como presente. Leia e escreva diante das crianças. Isso ajuda elas memorizarem e aprenderem palavras, memorizar a palavra, memorizar a estrutura, né? Se ela está aprendendo, às vezes, em bastão ainda, tenta escrever alguma coisinha em bastão para ela, né? Se ela está aprendendo cursiva, escreva cursiva, né? Ajude essa criança a identificar, né, as letras, os sons que aquelas palavras produzem, vai fazer diferença tanto em casa como na vida escolar. Tá? Participe da vida escolar. E aí cai nos comentários que eu ouvi aqui, que eu li aqui, né? Do Felipe. Isso, vi. A importância da literatura. Eu tenho um vídeo que eu quero falar sobre literatura, e aí a gente vai cair duro sobre literatura. Mas depois eu vou ver. E eu gostaria até, se você quiser participar, para a gente falar a respeito, muito legal. Obrigada, Fá. Participar da vida escolar tem sido uma coisa... as respostas que eu tenho de reuniões de pais são essas assim, ó. Por que a senhora... Porque geralmente, às vezes, o pai não vem, de repente, da escola, a gente pode ligar, né? Nós temos acesso ao número do telefone e fala: por que o senhor não veio na reunião de pais aquele dia? Não deu, não consegui. Ué, eu estava trabalhando. E aí eu fico do outro lado da linha e outros professores, eu não estou falando só de mim, eu estou falando de vida escolar, eu estou falando de outros professores que passam por essa mesma situação, né? Tudo bem, a gente até entende que a pessoa tem que trabalhar e tudo, mas eu também não vejo no dia em que ela não está trabalhando ou no dia que ela tem um tempo de ligar na escola e perguntar. Então o fato não é estar trabalhando, o fato é não correr atrás também da vida escolar dessa criança e desse adolescente, de saber exatamente o que está acontecendo. Às vezes você manda um recado na agenda, o pai escreve lá ciente, mas você vê que assinou ciente, mas não mudou nada. Não teve uma conversa, não teve um diálogo com essa criança para mudar o comportamento, para ver o que está acontecendo. Às vezes a criança tá com problemas de aprendizagem. Como que eu, como psicopedagoga, eu posso ajudar essa criança? Muitas vezes eu escrevo lá: a criança está com dificuldade, assim, assim, assim. Vamos tentar melhorar. Ciente. Mas também não liga para saber: olha, professor, eu vi o seu recado aquela semana, eu não consegui entrar em contato, mas eu estou entrando em contato hoje porque eu vi que, de repente, em língua portuguesa, em ciências, ela não está conseguindo pegar o conteúdo. Não se vê isso mais. Não se vê, se perdeu. Então, muitas vezes eu vejo: porque a escola, os pais têm que estar, tem que ter uma interatividade entre a escola e os pais. Será que eu preciso falar isso? Né? Será que é necessário ainda? Será que eu, como mãe, eu não tenho já essa responsabilidade, eu já não sei dessa responsabilidade? Eu acho que eu sei, né? Então, talvez, como alguns podem falar: mas você não é mãe, então você não sabe como é a realidade. Olha, eu não sei como é a realidade de ser mãe, mas eu sou filha, e eu sei como foi a minha criação como filha, e eu sei como é a sala de aula hoje. Eu lido com várias culturas dentro da escola, dentro da sala, né? Às vezes eu vejo um comentário, às vezes: professora, mas eu não sei com quem a minha filha está aprendendo, o meu filho está aprendendo tal coisa, porque ele não aprende comigo. Mas aí você vai ver, não tem tempo de leitura, não tem tempo de conversa, não tem interação, não tem ajuda nos trabalhos de casa, não tem nada. E é lógico, a sociedade vai educar do jeito que ela achar melhor, a escola vai educar do jeito que ela achar melhor. E nem sempre o jeito que a escola ou a sociedade ou o mundo educa é do jeito que os pais querem. Mas também não vejo esforços com isso. E precisa, porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos, né? Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós precisamos fazer com que eles sejam melhor que nós. É uma responsabilidade. Encorajar, elogiar, alegrar,
não é feito, mas isso tem que ser feito. Olha, não conseguiu fazer a tarefa de casa? Vamos junto fazer aqui, vamos organizar. Você consegue, você é capaz. Tá com dificuldade? Pergunta, você tá com dificuldade em alguma matéria? Olha, você ficou com 5 de ciências e 2 de português, aconteceu alguma coisa? Ah, eu não gosto da professora, eu não gosto da matéria, então vamos vasculhar, vamos entender. Você não gosta da professora, por quê? Você não gosta da matéria, por quê? Você não gosta da escola, por quê? Escutar, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Ter um carinho, escutar, ter um carinho. Nós precisamos ter esse carinho, principalmente as crianças que estão sendo alfabetizadas agora. Está entendendo? Está conseguindo entender? Quer ajuda? Um dos itens que eu coloquei, ó, ajudar nas tarefas de casa. Os pais, à medida que, lógico, eu sei que o tempo é corrido, mas tem lição de casa? Tem. Você quer ajuda? Muitas vezes, muitos deles vão falar, não, eu consigo fazer, outros não, outros têm dificuldade. E é normal. Ah, mas o meu filho tem dificuldade em tudo. Ué, então procura saber o que está acontecendo, tem dificuldade em tudo, por quê? Né? Senta, né? Eu lembro que... E aí não é uma questão, gente, de ter conhecimento ou não, porque eu vou falar da minha vida. Minha mãe tinha até a 5ª série. Mas ela me ajudava na lição de casa quando eu estava na educação infantil e no ensino fundamental 1. Então, não é a questão de não saber, às vezes é uma ajuda que a criança precisa, porque eu lembro que eu tinha vários trabalhos para colar letras, procurar palavras em jornal, isso no pré-escola, ou na alfabetização mais ou menos, e ela ficava me ajudando. Mãe, corta essa palavra aqui, é essa daqui que eu preciso para pôr aqui. Aí a minha mãe ia lá e cortava para mim, e eu ia lá e colava e montava a frase. E, ai mãe, eu preciso de lã e feijão para fazer um trabalho de maquete. E a minha mãe ia lá e ajudava a montar. Essa interação já é ajuda, não é uma questão de conhecimento. Isso não precisa. Porque muitas vezes as nossas mães, ou muitas mães, não têm tanto conhecimento assim. É a mesma coisa que pedir para resolver matrizes, sabe? Eu sou professora de língua portuguesa e língua inglesa, eu não sei resolver matrizes. Se eu não sei, o que eu vou fazer? Posso procurar uma profissional que possa me ajudar, né? Olha, uma professora alguém indica uma professora de matemática que a gente consiga pagar uma aula um pouco mais em conta, ou um amigo ou uma amiga que conhece matemática que possa ajudar, né? O que fazer ou falar quando há distrações exigem um pouco atenção. Ai, Fá, legal. Isso aqui eu também vou falar para ti. O Fábio está fazendo uma pergunta, né? O que fazer quando há muita distração? A gente pode também trabalhar com as crianças menores com o método, pelo menos eu já testei isso e deu mais certo, tá? Mas eu testei com poucas crianças, mas de repente testar não sei. Fazer método Pomodoro com tempos pequenos, tempos curtos. Então faz assim, 15 minutos de atenção, onde a criança tem que estar focada. Aí 5, 10 distrai ela com uma outra coisa. Aí volta, vamos voltar para a tarefa. Agora a gente vai fazer a tarefa de novo 15 minutos. Põe um reloginho bonitinho do lado, mas que ela não fique também olhando muito. E trabalha lá aqueles 15 minutos de atenção. Faz. Thalita, linda. Tata, eu falei de você no início, que a gente vai fazer uma live juntas, maravilhosa. Thalita Mello, ó, professora, também tem um canal lindo, que também fala super muito de educação, de língua inglesa. Um beijo, Tata. Então, fazer esses métodos, né? E uma coisa que criança pequena precisa ter é rotina, né? Rotina. E aí, então, tem o horário da brincadeira, do tablet, tem o horário de brincar com a boneca, o carrinho, tem, sei lá, o horário de jogar bola, tem o horário de assistir televisão e tem o horário de fazer a lição. Então, se o pai já ir determinando isso desde pequenininho, consegue um pouco mais dessa atenção, porque aí a criança vai saber que naquele momento ela precisa focar, ela precisa fazer a lição. É lógico que o foco de criança é um foco muito mais lúdico, né? Mas se ela tiver rotina, e se você fizer esses espaçamentos de tempo, onde ela tem 15 minutos de estudo, 5 de uma revisão com brincadeira, por exemplo, mais 15 minutos de estudo, mais 5 minutos com uma revisão. Mas isso tem que ser planejado, Fá. Os pais têm que planejar,
né? Quando você estiver ajudando já os seus filhos, já pensar como que você vai fazer essa revisão em forma de brincadeira. E o tempo de criança, de estudo, é bem menor. Vamos colocar aí uns 40 minutos no máximo, tá? Não passa disso não. Então você faz 15, 5, 15, 5 e mais 10 para uma revisão, para não ficar muito cansativo, porque criança não tem o mesmo foco que a gente, né? O foco dela é o conhecimento de mundo e não daquilo algo específico, tá? Não sei se eu respondi, se te ajudei dessa forma, tá? E uma das coisas é ter altas expectativas, isso é uma outra dica. Ter expectativa que aquela criança vai ter um bom resultado, que se não tiver, que você vai ajudá-la a ter, né? Sempre ter pensamento positivo. Olha, vamos fazer assim, não deu certo. Ai, mãe, eu tô com dificuldade em matemática. Acontece muito, né? Ensino médio, física, às vezes. Ok, vamos procurar saber por que você não gosta de matemática, aonde foi que você deixou de gostar da matéria, a sua professora. Vamos conversar com a sua professora, vamos fazer uma amizade. Às vezes não gosta da matéria porque não gosta do professor, mas por que não gosta desse professor, né? Às vezes, muitas vezes, eu sinto que os pais vêm com muitas pedras em cima da gente. Ah, ele não gosta porque você falou assim, sabe? Calma, vamos conversar. Vi, não conhecia a técnica Pomodoro, depois eu te passo, mas eu falo aqui no final como funciona para adulto. Para adulto é diferente, para a gente é bem diferente, né? Vou falar já, vou terminar aqui e já falo da técnica para você. Então, vamos conversar. O que a senhora quer, o que o senhor quer, o que posso ajudar? Matemática é mais complicado. Se tem condições, vamos tentar pagar uma aula particular. Tem que ter aula particular, eu acho que ajuda muito, né? Ah, não tenho condições? Então, eu gostaria que você desse 2 ou 3 exercícios a mais para que ele tentasse fazer em casa. É possível? Sim, né? E dá uma explicadinha para ele uns 5 minutinhos antes ou depois da aula. Muitos professores não ligam para isso, pelo menos eu nunca liguei. Eu já passei vários minutos de aula de uma turma para outra tranquilamente. E chegar lá e falar na turma, gente, eu estava ajudando o fulano num exercício, por isso que eu cheguei aqui atrasado e vamos dar continuidade aqui com essa turma, né? Algumas escolas oferecem reforço, isso também ajuda muito no período, né, inverso. Então a escola, na verdade, ela é uma estrategista, né? Ela tem que ver estratégias junto à coordenação pedagógica e junto à professora e os pais para ver a melhor forma de aprendizagem, né? Não está aprendendo. Eu tive um depoimento de um conhecido amigo meu que ele falou para mim que ele repetiu a primeira série, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganada, e a terceira série. E aí só foram ver quando ele repetiu a terceira série depois que ele não enxergava a lousa. E ele tinha vergonha de falar que ele não enxergava a lousa e que ele não copiava a lição direito, possivelmente. Ele não conseguia chegar em casa com aquele rascunho e entender o que ele estava escrevendo, porque não é só o ouvir, né? Ele não enxergava, então ele também não escrevia muito bem na lição do caderno. E quando ele chegava em casa não tinha um respaldo do próprio caderno. E aí virava uma bola de neve. E aí só foram perceber quando essa criança tinha de 9 para 10 anos que ele tinha uma miopia de grau altíssimo. E a criança fica com vergonha. Então até isso, muitas vezes o professor tem que observar, né? E por isso que ele tinha dificuldade em algumas matérias, né? Então são várias coisas, gente. Nós somos um complemento da educação de vocês, né? Por exemplo, eu tenho alguns pais que eu acho isso super positivo, né? Por exemplo, o pai é de uma religião e ele não quer que a criança se envolva em algumas atividades, né? Eu acho que a escola, por ser um complemento, ela tem que respeitar esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho pais, o meu filho, ele não participa de Natal, nem de Papai Noel, nem de nada, por exemplo. Ok, nesse dia a criança vai fazer uma atividade
ligada a uma outra coisa, mas traga a sua criança e tudo, ela já está explicada em casa, ela vive isso, porque também é muito difícil às vezes para a criança ver as outras crianças brincando e ela não tem um entendimento ainda. Então muitas vezes é melhor, né, nem vir para a escola, né, para não deixar ela também chateada, né. A Lá tá pondo aqui, ó, a escola é laica. Isso, a escola é laica, mas muitas vezes existe umas contradições, viu, Lá? Eu já vi, já presenciei umas várias, né? Então, de nós professores termos esse respeito com o aluno, né? E com o que a família tem de conceito, que a família acredita, porque isso ajuda no crescimento dessa criança também, tá? E muitas outras coisas que a gente pode falar. Vitor, a técnica Pomodoro, depois você procura no YouTube, tem vários vídeos, mas é mais ou menos assim, ó, pro adulto, é uma das técnicas muito usadas no mundo business, chiquérrimo, que é o seguinte, você programa a quantos minutos você quer de trabalho e quantos minutos você quer de descanso. Então, geralmente, eu vou te dar um exemplo, que é o que eu mais vejo, tá? Então, meia hora de trabalho focado, faz meia hora. Não atende, não faz nada, não vê WhatsApp, não vê Instagram, não vê nada, ao menos que você atenda um e-mail ou um telefonema daquele trabalho que você está fazendo, ou de estudo, então é 30 minutos. Você põe um reloginho, tá? 30 minutos. Pausa 10. Nesses 10 você tem que sair daquele ambiente. Então você vai beber uma água, você vai no banheiro, você vai tomar um café, você vai olhar o WhatsApp, você vai responder quem você precisa. Terminou os 10 minutos, isso você cronograma. Vai e volta pro foco. 30 minutos, tá? 30 minutos. Ficou lá 30 minutos no foco? 10, depois mais 30, e aí você para fazer um lanche com tempo maior, 15, 20 minutos. Depois você volta de novo para os 30. Existem vários tipos de Pomodoro, você pode pesquisar, mas para nós adultos ajuda muito, muito em questões de estudo e foco no trabalho, tá? É uma dica, mas a gente pode fazer um pomodorinho para as crianças e para os pré-adolescentes. Então, trabalha 15 de foco para responder aquele exercício, nem que seja exercício por exercício. Fica naquele exercício, foca, faz. Para, vai tomar uma água, evitar um pouco celulares, né? Tablet, computador, dá uma espairada ali com a criança, volta, resolve mais um exercício. E assim por diante, até finalizar os exercícios ou aquele bloco de atividades, tá? Oi, Rê! Beijo, Rê! Beijo no seu coração, viu? Acho que eu fui clara, Vi. Se eu não fui, depois você me fala, tá? Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar nessa primeira live, né? Da nossa responsabilidade como pais e como professores. Essa técnica cura o problema de distração? Olha, Fá, ajuda muito. Mas eu acho que assim, a nossa distração também é porque nós estamos ligados antenado 24 horas, né? Uma das coisas que eu peço para os alunos, quando eles estão fazendo, principalmente os adolescentes, quando eles estão em épocas de vestibular, é deixar o celular no modo avião. Durante esse período da técnica que eu uso mais com os adolescentes, porque fica mais fácil, e num lugar diferente. Então, o celular, além dele ficar no modo avião, ele fica num outro local da casa. O adulto teria que ser a mesma coisa. Existem alguns coaches que falam que você tem que deixar o celular no modo avião para você fazer as suas atividades e só liga o celular e responde nos blocos, nos intervalos. Hoje, a maior distração, tanto das crianças, adolescentes e os adultos, é o celular. Então, se você tirar ele, você já tirou 70% dessa distração, né? Até porque o celular em si, a gente percebe, a gente perde muito tempo vendo as coisas dos outros do que fazendo as nossas coisas quando a gente está nele, né? Isso eu falo para mim mesma e falando para vocês, e é uma das coisas que os pais têm que controlar, já que a gente está falando de educação, celular tablet é uma coisa que tem que controlar, tem que ter horário, a criança tem que ter horário para usar.
É das 8 às 9? É das 8 às 9. E outra coisa que eu quero falar aqui, importantíssimo, eu tenho um vídeo lá no canal falando de sono e aprendizagem. As crianças, elas têm que ter horário para dormir, para elas terem horário para acordar, tá? Então, aquela coisa que a criança vai dormir na hora que o pai vai dormir, tá errado. A criança, ela tem que ir dormir. Eu lembro quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu tinha horário para dormir até na adolescência. Acabava a novela, que ainda bem, eu não assisto mais, mas quem assiste também, ótimo, para cada um, faz o que quer. Acabava a novela, cama. Acabava a novela, cama. E não tem conversa. Para isso, a gente não pode ser muito bonzinho, não. Cama é cama. Porque amanhã de manhã você não pode reclamar que você acordou cedo, né? E as crianças. E assim, outra coisa, tirar o celular das crianças quando elas forem dormir. Deixar num lugar específico que só você saiba. Porque muitas vezes, sabe o que eu vejo? Crianças que vão para a escola às 7 horas da manhã, mas elas foram dormir às 6 ou às 5 porque elas ficaram no celular. E elas chegam lá na sala sem rendimento nenhum, gente. Não tem. E elas dormem na aula. Elas dormem nas aulas, sabe por quê? Porque às vezes ela fingiu que foi dormir às 9h30, 10 horas, mas ela ficou até 3, 4 horas da manhã no celular ou no tablet. Então tem que tirar, tem que ter horário. Porque senão não vai ter rendimento. Rendimento de vida, rendimento de saúde, rendimento de sono, porque sono é saúde. E as crianças precisam ter sono de qualidade. Tá? E isso serve para os adultos. Eu vejo, converso com muitos amigos, olha, eu sou uma pessoa que eu durmo tarde até, eu durmo por volta de 11h30, meia-noite todos os dias, mas eu vejo amigos indo dormir 3 horas, 4 horas da manhã, porque ficam lá no Instagram, né? Facebook, vendo a vida, comentando, né? E aí no outro dia não tem a própria vida para resolver. E a gente não pode deixar as nossas crianças fazerem isso, né? Porque senão elas também não vão ter resultado. E eu tô falando resultado não é só escolar, resultado de vida, porque às vezes ela tá criança, ela não quer sair, ela quer dormir, ela quer descansar, sendo que tem um monte de coisas lindas no mundo para ela conhecer, né? E ela não tem ânimo para nada porque ela tá com sono. Falei demais, mas falei tudo que eu queria falar. Primeira live. Semana que vem tô com a professora Thalita Mello. Um beijo, Tata. Essa semana ainda, ou a próxima semana, estarei com um convidado, tô organizando com ele, pra gente falar de um assunto polêmico sobre escola. E outros convidados que estarão aqui também para falar um pouco da sua vida, falar da sua vida profissional como professor, e também alguns convidados falando de como tenta educar os seus filhos da melhor forma possível. Pais, mães que serão convidados por mim para que falem um pouco da sua vida aí, como tem educado. Muito, muito legal. Desde já eu agradeço a todos vocês que estão aqui nessa live, agradeço pela oportunidade, obrigada Deus por tudo, e que a gente se veja. Ai, obrigado, muito obrigado, Fá, obrigado mesmo, do fundo do coração. A Flávia também tá aqui. Flá, um beijo. Teacher Flávia Brasília, um beijo, Flá. Eu não falei, né? Beijo pra você também, perdão. Militiale também entrou, um beijo também, fica com Deus. Obrigada a todos vocês, a gente vai se ver na próxima live ou no próximo vídeo lá, tá bom? Me segue lá, me curte, me compartilha, lá no YouTube. Tem alguns vídeos lá para vocês assistirem. Profa.Juliana Lima. Só lá ver, tem umas montes de Juliana Lima. Juliana também tem igual água no Brasil, né? Se inscreve lá, compartilhe os vídeos, que eu possa ajudar vocês aí de alguma forma, para que os nossos filhos cresçam, ó, nota 10. Um super abraço, viu? Um beijo e obrigado por estarem aqui. Obrigadão, obrigada, Vitor. Beijo, 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 beijo. Ah, o que eu vi? Ai, meu Deus do céu. Fecha a janela quando eu passar a aclimação. O que será? Onde é que eu tava que essa pessoa me viu hoje, gente? Eu tava dentro do ônibus, Fábio? Ah, meu pai. Pode ser. Beijo, gente. Fica com Deus. Até mais.